Estamos em direto. Em direto não, né? Ao vivo. Boa noite, pessoal. Boa noite, malta que está aqui conosco. Boa noite, quem vai ver isso depois também. Eu sou a Mariana Marasquinho, sou a diretora executiva da YSL Portugal. Muito obrigada pela presença de vocês aqui, pelo interesse que vocês têm tido, né, nas negociações climáticas, nas questões climáticas, e pela participação durante todo esse ano, que vocês estiveram com a gente desde o início da nossa preparação da LCOI, né? Acredito que todas e todos que estão aqui participaram, de certa forma, da LCOI em alguma etapa, em algum momento, e também participaram conosco, acompanhando tudo aquilo que a gente partilhou nas redes sociais, nas nossas redes de Instagram, de LinkedIn e no nosso WhatsApp, com as atualizações das negociações climáticas, e hoje é um dia de encerramento de ciclo, né, encerramento de ano de trabalho, em que a gente vem compartilhar com todos vocês um pouco do que aconteceu, comemorar várias conquistas que nós tivemos também, e talvez planejar um pouco do que podemos fazer em 2026, tendo em vista que esse ano, de fato, tanto a YSL quanto a juventude em Portugal se multiplicou, né, e cresceu o interesse nessa participação. A gente pôde ver, isso é um dos grandes resultados que eu consigo trazer para vocês, que a gente pôde perceber o interesse aumentando, e obviamente isso se dá pela propagação de todas as organizações que trabalham com isso em Portugal, da gente ter aumentado os nossos esforços de trabalho, e também da necessidade, né, que nós temos sentido em relação a isso, porque nós estamos vendo cada vez mais que nós precisamos nos mobilizar e nos unir e colaborar para construir novas soluções. Então, essa é uma das grandes conquistas que eu já quero partilhar com vocês, porque a gente conseguiu ver esse aumento, a gente conseguiu ver essa multiplicação de rostos, ou rostos, olha, gente, de rostos, né, de pessoas, de caras, trabalhando nessa frente e se conectando conosco. Então, isso é muito, muito bom, e estamos muito felizes com isso. Bom, da minha parte, bem-vindo quem está chegando, boas-vindas. Da minha parte, né, eu quero de fato agradecer, isso vai ser muitos agradecimentos durante a noite de hoje, mas agradecer a participação de todas as voluntárias da LCOI que fizeram esse trabalho incrível desde o início de abril conosco, e comentar um pouco de como foi a nossa participação na COP, e depois passar para o que mais importa, que eu sei que vocês estão aqui para saber como é que foram os resultados de algumas negociações que nós estávamos a acompanhar. Durante a COP, nós, logo no primeiro dia, tivemos a oportunidade de entregar a Carta da Juventude, que todos nós escrevemos em conjunto na LCOI, nós entregamos em mãos para a ministra do Ambiente, e também para a presidente da Agência Portuguesa para o Clima, e também para a chefe de delegação de Portugal na COP. Então, nós conseguimos entregar a carta presencialmente para essas 3 pessoas logo no primeiro dia, e depois ainda conseguimos conversar sobre a carta com diversos stakeholders importantes para mostrar o trabalho que a juventude portuguesa tem feito e fez no último ano. Foi um momento muito importante, nós conseguimos começar a cópia, assim, né, já de cara, já entregando, já conversando, já mostrando o nosso trabalho, então também ficamos muito contentes. Depois disso, então, a YSL conseguiu, participou de alguns painéis no pavilhão de Portugal na COP, participamos de alguns painéis para falar da participação da juventude, para falar dos trabalhos que nós temos feito em Portugal e no mundo, para colaborar com outras organizações de juventude que também estavam presentes na COP, e para mostrar o nosso trabalho para todos os membros da delegação portuguesa e outros interessados que estivessem passando ali pelo painel. Então, nós tivemos alguns momentos em que nós fomos proponentes de painel, né, tivemos ali 3 painéis em que nós estivemos como líderes, e também participamos de outros 2 ou 3 painéis, e aí me corrijam, Bárbara e Vic, se eu estiver errada, mas no pavilhão de Portugal, mais uns 2 ou 3, não quero dizer que foram 3, se foram só 2, mas foi essa conta aí. Nós também, além do pavilhão de Portugal, na nossa participação ativa e de troca com os jornalistas, com todas as autoridades que lá estiveram, também tivemos a oportunidade de ter, enquanto ICL Global, um próprio pavilhão.
né? Então, dentro da COP, nós temos dentro da área azul os pavilhões. O pavilhão que nós chamamos, né, é um stand, vamos dizer assim, dentro de um grande pavilhão, de um grande espaço, em que várias organizações observadoras da UNFCCC podem ter um pavilhão, e países também têm seus pavilhões, e a YCL é uma organização observadora, então nós também tivemos o nosso stand, que são chamados pavilhões, onde nós organizamos uma série de eventos. Esse nosso pavilhão foi em parceria com a Universidade Federal do Pará, no Brasil, então nós tivemos muita ciência, muita tecnologia, e muitos painéis e encontros para falar de desenvolvimento de soluções para o clima. Dentro desse pavilhão, né, da YCL, nós tivemos um dia inteiro dedicado à juventude também, onde nós tivemos uma série de mais de 40 jovens que tiveram oportunidade de apresentar seus trabalhos, o que estão a fazer, seus estudos sobre clima, também foi um dia muito bacana. Além disso, nós conseguimos, então, acompanhar 3 temas de negociação, que nós vamos partilhar com vocês um bocadinho do resumo do que cada um acompanhou, e dentro disso nós tivemos uma presença bem importante nas redes sociais para divulgar esses conteúdos e esses materiais, né, esses resultados. Obviamente, por fim, né, então, além dessa partilha que eu espero que vocês tenham acompanhado, obviamente, um outro grande resultado foi nós termos conseguido, com o diálogo já desde Dubai, ter o nosso primeiro delegado jovem português, que é o Pedro Sereno, que está aqui conosco hoje. Então, foi uma grande vitória de diplomacia, a gente pode dizer assim. Então, a UNFCCC trabalha com diplomacia, né, o grande exemplo da democracia, da diplomacia e das negociações é a UNFCCC. Então, fizemos exatamente um advocacy de sucesso nesses últimos 2 anos e tivemos o Pedro como primeiro delegado jovem em parceria conosco e com a IUNGO. E aí, então, gente, já me alonguei bastante na minha fala, né, porque são muitas coisas que nós realizamos nesse único projeto que se chama negociação climática, né. A USL tem outras frentes, a USL trabalha com empregabilidade para o clima, com capacitação, com literacia climática. Então, assim, a parte das negociações climáticas, do advocacy, da diplomacia, é uma das coisas que a YCL faz. E nós tivemos muita coisa para fazer esse ano, foi muito importante, foi um ano muito legal. As meninas que estão aqui, que são voluntárias, a Mari, a Bruna, a Jéssica, a Vitória, a Bárbara, tem mais alguém que está aqui, que eu estou esquecendo, uma Falda também participou como voluntária. Enfim, e todos os participantes, né, que tiveram conosco, foi muito importante, a gente está muito feliz. Obviamente, os resultados da COP talvez não sejam tão ambiciosos, mas conversando com uma especialista no Brasil, que já acompanhou mais de 10 COPs, ela me disse assim, olha, parece que não foi tão bom, mas nós estamos com boas ambições em muitos aspectos, porque foi muito melhor que a do ano passado e foi muito melhor do que a de 2 anos atrás. Então, a gente está começando a construir um mapa do caminho para descarbonização. A gente teve algumas questões bem legais que podem sim avançar. E assim, eu não sou especialista em negociação climática, né? Então, foi ouvindo uma grande especialista que me deu um certo conforto, mas aí o pessoal que vai falar agora depois de mim também vai trazer as suas considerações e vocês vão poder debater um pouquinho. Então, da minha parte é isso. Eu queria, então, passar a minha palavra para o Pedro, e aí o Pedro vai contar um pouco de como foi a participação dele enquanto delegado jovem na delegação de Portugal, e depois do Pedro, nós vamos entrar nas outras 3 temáticas, com a Vitória, com a Bianca, que também está chegando, com a Mariana Fernandes e com a Bárbara, elas também vão trazer um pouquinho para vocês, e eu vou precisar sair logo a seguir, porque tenho outra reunião, a agenda vai ficando muito apertada no fim do ano, mas, infelizmente, ainda bem que está sendo gravado, depois eu vou conferir. Gente, muito obrigada por vocês estarem aqui, muito feliz de tudo que a gente conquistou até agora, e eu espero continuar vendo todas essas caras no ano que vem, para a gente fazer um trabalho ainda maior, em colaboração, partilhando com as demais organizações que estão aqui, que partilharam muito conosco também durante a COP. Espero mesmo que 2026 seja um ano em que a gente consiga somar juventude, somar capacidades, somar tudo aquilo que a gente já sabe, para a gente poder saber ainda mais e conseguir fazer um trabalho excelente, tá? Então, de verdade, do fundo do meu coração, mais uma vez, muito obrigada, e eu vou passar a palavra para o Pedro agora, e eu estou disponível nas outras redes também, se vocês precisarem falar comigo.
Obrigada, Pedro. Pedro, pode vir. Olá, boa noite a todos. Não sei se já conseguem ver o meu ecrã. Sim. Mas acho que não está em modo apresentação, só um segundo. Que eu sou delegado jovem, mas estou a dar o meu ar de boomer agora. Mas nós estamos a enxergar sem estar maximizado. Deem-me um segundo para ver o que é que se passa. Acho que agora já vai ao sítio. Agora sim. Olá a todos. Como a Mariana já introduziu muito bem, o meu nome é Pedro Sereno. Moro em Lisboa, tenho uma ligação relativamente recente às COPs, portanto esta foi a minha terceira COP, confesso que ainda me sentia às vezes um pouco perdido, ainda para mais nestas novas funções, mas portanto já tenho também aqui algum historial, participei inicialmente como delegado em nome da Rede Europeia de Jovens na Energia, na COP28 e na COP29, e agora na COP30, enquanto Yongo e, em específico, coordenador do Grupo de Trabalho em Energia da Yongo. Hoje a ideia vai ser passar um bocadinho para aquela que foi a minha experiência, ou seja, todos os momentos mais formais ou menos formais em que estive envolvido ao longo destas 2 semanas na COP30, e espero pelo menos conseguir inspirar alguns de vocês também aqui a trabalhar também um bocadinho mais na área do clima, a participar em futuras COPs. Como vou dar a entender no final, a nossa ideia é que este programa do Delegado Jovem que conseguimos alcançar nesta parceria entre a IONG e a Youth Climate Leaders, a ideia é que o programa continue e, portanto, acima de tudo, estejam à vontade para me interromper em qualquer momento que sintam que seja necessário. Esta foi a apresentação, já agora, dar a nota, diz aqui 5 de dezembro, porque foi a apresentação que acabei por fazer depois à Agência para o Clima, de resumo da minha atividade. Achei que justificava trazê-la para aqui porque está bastante detalhada e pode ser mais importante para que possam ver todos os momentos. Começando então aqui do que tem sido a participação jovem nos últimos 3 anos. Portugal, para quem não sabe, só começou a ter pavilhão, portanto, o tal stand que a Mariana falava há pouco, na COP28, portanto, em 2023, no Dubai. Nós, na altura, participámos isoladamente, como eu dizia há pouco, e sentimos essencialmente 2 coisas. Primeiro, que não havia delegados jovens oficiais, ou seja, isto era importante, não havia nenhum negociador com a preocupação da juventude na equipa de negociação portuguesa, e depois também sentimos que nos side events que são organizados no Pavilhão de Portugal não existiam nem eventos organizados por jovens, nem existiam jovens como oradores nos diferentes painéis. Isto para nós era um tema delicado e que tivemos questão de mencionar a organização do pavilhão. Na altura era a Secretaria-Geral do Ambiente a que recebeu, portanto, este comentário de forma aberta, entrou aqui em diálogo connosco no sentido de poderem melhorar de ano para ano aquela que é a organização e a qualidade até dos painéis no pavilhão de Portugal, tanto que na COP29, o ano passado, já fomos convidados para organizar painéis, tanto eu, na altura, enquanto Rede Europeia de Jovens de Energia, como também a Youth Climate Leaders, e depois acabámos até por participar em painéis em conjunto. Nesta foto aqui do meio também podem ver com a Mariana, num painel que participámos em conjunto. Depois, ainda assim, sentimos que a organização de side events não era suficiente e, portanto, sem estar aqui a menosprezar de alguma forma os side events que ocorrem nos diferentes pavilhões, mas o cerne da COP são as negociações e, portanto, para nós era importante aqui poder contar com um negociador jovem que tivesse exatamente as preocupações dos jovens como prioridade
portanto, foi esse o diálogo que mantivemos com a Secretaria-Geral do Ambiente, que entretanto se transformou em Agência para o Clima no último ano, e conseguimos materializar então isto aqui na criação desta figura do delegado jovem, que este ano eu tive aqui a responsabilidade e privilégio também de desempenhar. Em termos de números, para também tornar isto um bocadinho mais claro, tínhamos sensivelmente 8 jovens portugueses a participar na COP28, não variou muito o número para a COP29, sentimos que eram aproximadamente 10, pelo menos que fôssemos conseguindo registar. Variou muito, sim, agora para a COP30, onde contámos com cerca de 24 jovens portugueses, e gostamos de acreditar que um pouco deste advocacy que a Bárbara mencionava há pouco, que temos desenvolvido nos últimos anos, queremos acreditar que isto pelo menos teve aqui alguma influência. Desculpa, a Bárbara não. Foi a Vitória, exatamente. E, portanto, queremos acreditar que teve aqui alguma influência, pelo menos um bocadinho, na subida da participação dos jovens portugueses. Para resumir aqui rapidamente, aquela que foi a minha participação este ano, ela centrou-se essencialmente em 4 eixos. Portanto, o primeiro, a representação de Portugal nas negociações internacionais, e aqui acompanhar tudo o que estava a ser debatido em termos de desenvolvimento da COP e tentar aqui dar contributos positivos para a posição nacional. Depois a parte da representação dos jovens portugueses em redes europeias e internacionais, ou seja, também aqui garantirmos que Portugal podia ter um papel ativo em redes europeias de juventude, onde não tinha tido participação até esse momento. Depois também mobilização e união da juventude portuguesa, depois vou detalhar um bocadinho todos estes 4 pontos, e aqui era importante para nós também garantir que estávamos, pelo menos, em contacto uns com os outros, e também a participação em side events como orador e moderador. Isto depois é uma coisa que quem já conhece o ecossistema COP sabe que depois há muito passa-a-palavra, há muitos eventos que surgem no momento e acaba sempre por existir aqui também muitos convites e tive então também esse tipo de participação. Indo diretamente para o primeiro ponto, portanto, representação de Portugal nas negociações internacionais. Portugal, à semelhança dos outros países, tem uma estrutura de equipa de negociadores. Normalmente é chefiada pelo um ODE, que é o acrónimo, um dos muitos acrónimos, aliás, que existem na COP, para Head of Delegation, portanto, o chefe de delegação. O chefe de delegação português é a Joana Veloso, que neste caso podem ver aqui na foto ao meu lado, nesta foto em baixo. O ODE depois acaba por ter aqui um papel importante de coordenação de todas as negociações e perceber tudo o que está a passar e ter aqui uma posição coordenada de Portugal, e depois também tem uma equipa, porque é literalmente impossível acompanhar todos os ramos de negociação que ocorrem na COP, não só porque são muito complexos e muito técnicos cada um deles, mas também porque muitas das reuniões decorrem em simultâneo, em salas de negociação diferentes, e portanto aqui precisa a equipa desdobrar-se um pouco, mas para nós é aqui importante então garantir que havia uma participação jovem em todas estas vertentes. Foi-me pedido para acompanhar, e nesse sentido foi super interessante, para acompanhar os temas de gender e ACE, portanto Action for Climate Empowerment. Eu aqui não vou dar muitos detalhes, porque sei que a Youth Climate Leaders vai falar aqui daquilo que foram as negociações deste ano, mas depois se for necessário complementar alguma coisa também estou disponível se precisarem. Mas dar aqui 2 notas muito rápidas em relação a ambos, que em relação ao género para mim foi super interessante porque acabou por haver confiança para eu, de certa forma, liderar a participação de Portugal em género. Obviamente que tinha de fazer um resumo ao final do dia à chefe de delegação, mas muitas vezes eu era o representante de Portugal nas negociações, isso foi super interessante. De manhã tínhamos sempre reuniões de coordenação da equipa de género dentro da União Europeia, porque, para quem não sabe, os países a título individual são raros os países que têm aqui um papel de destaque nas negociações. Normalmente eles tentam organizar-se enquanto blocos de negociação, e Portugal está inserido no bloco de negociação da União Europeia. E depois também acabei aqui por ter várias reuniões ao longo do dia, não só informais, de tentativa de chegar a acordo entre os diferentes blocos de negociação, e depois também, durante a tarde, aqui consultas dos países membros. Em relação a isso, foi uma participação muito breve. A Bárbara acredito que depois também vai dar aqui mais detalhes. A negociação dessa acabou super rápido, portanto acabei aqui por ter uma participação mais breve, mas não deixou de ser interessante. Depois a participação na reunião da coordenação da União Europeia. Há uma reunião de chefes de delegação da União Europeia todos os dias de manhã durante a COP.
Aqui é uma reunião normalmente um bocadinho mais à porta fechada, que não pode entrar qualquer pessoa, mesmo os negociadores, normalmente se é convidado o chefe de delegação e o seu número 2, ou a ministra, se for o caso de estar na COP nesse dia, e portanto eu também fui aqui convidado para participar na reunião de coordenação da União Europeia, se calhar daria aqui destaque para a reunião que houve também dedicada mais ao tema da juventude, que foi na primeira sexta-feira da primeira semana. Passando então aqui ao segundo ponto, representação dos jovens portugueses em redes europeias, eu fiz questão também de deixar aqui várias fotos desta minha participação. Há uma rede informal de delegados jovens europeus, portanto, European Climate Youth Delegates, que podem seguir no LinkedIn, se tiverem interesse, eu depois posso partilhar aqui o link. Basicamente esta rede é constituída pelos delegados jovens que são os meus pares, nomeados pelos restantes governos de países da Europa. Então é uma rede super ativa, para terem ideia. Para mim foi aqui um momento de aprendizagem muito grande, até para nos servir de inspiração também para o futuro. Nós temos países, como é o caso da Dinamarca, que têm delegado jovem, para terem ideia, desde 1970 e qualquer coisa, portanto, há mais de 50 anos, e isto é importante destacar, e tem aqui mecanismos de aprendizagem e de passagem de conhecimento de ano para ano que são super importantes, e que é algo que nós vamos querer materializar sob a forma de um regulamento nos anos futuros no nosso programa de Delegado Jovem Português. Portanto, foi aqui também muito importante para podermos aprender com a experiência dos restantes delegados jovens. Depois tínhamos reuniões de coordenações frequentes, aqui tentávamos reunir à hora do almoço, dia sim, dia não, muito para alinharmos posições, também partilharmos experiências. Cada um de nós acabava por acompanhar diferentes ramos de negociação e, portanto, acabámos por partilhar as nossas experiências entre nós, também para não ser só o que ouvíamos dentro da nossa delegação, mas também aqui haver uma partilha dentro de delegações europeias. Depois tínhamos também reuniões bilaterais de alto nível aqui com diversas pessoas. Participámos de uma reunião com os eurodeputados que estiveram presentes na COP, na segunda semana. Tivemos também reuniões com os comissários europeus, tanto do clima como da energia. Tentámos reunir com o diretor-geral do clima da União Europeia, o Kurt van der Berg. Não foi possível porque ele teve uma entrevista de última hora, mas ainda conseguimos reunir também com o chefe de gabinete dele, e reunimos com a presidência dinamarquesa da União Europeia. E, portanto, só para vos dar aqui a ideia, que é uma rede até aqui com alguma influência, algum alcance, e onde tentamos, acima de tudo, passar aquilo que era a visão dos jovens europeus a todos estes stakeholders. Depois acabamos também ter uma interação estratégica com grupos de jovens e youth delegates de todo o mundo, não só para termos aqui também esta partilha de experiências, mas para nós é importante, em especial, reunir com os jovens do Sul Global. E porquê? Porque a Europa, apesar de já estar a ser afetada pelas alterações climáticas, temos países que estão a lidar com consequências bem piores, e, portanto, é importante nós termos consciência da realidade desses países, e que é melhor do que os jovens que estão a viver na pele essas alterações climáticas, para poderem partilhar essa experiência connosco. E isto foi aqui um tema super importante para nós, portanto, perceber esta realidade do Sul Global, dos restantes jovens do Sul Global, para também os podermos materializar e trazer para as discussões e reuniões que fomos tendo e bilaterais que fomos tendo ao longo do tempo. E depois também tivemos aqui um papel ativo, não podem ser só os negociadores, ou os países, ou as partes, neste caso, escrever papéis complexos ou positions papers. Achámos que também aqui devíamos ter um papel ativo nesse sentido, e portanto, fizemos tanto um position paper pré-COP, ou seja, daquilo que eram as nossas expectativas e aquilo que gostávamos de ver materializado nos documentos finais, como também emitimos aqui algumas conclusões, uma espécie de um press statement final pós-COP, e nós, como jovens, até de certa forma podemos muitas vezes ser um bocadinho mais politicamente incorretos, podemos sempre escudar-nos aqui por trás da irreverência dos jovens, já vamos chamar-lhe assim, e portanto fizemos questão de deixar explícito que estávamos muito desiludidos com os resultados da COP, ou seja, sabemos que a COP, que sempre foi apelidada desde o início, COP de implementação, mas também é verdade que todas as últimas COPs foram chamadas de COP de implementação, acabou por falhar muito no texto final, e deixámos isso bem explícito, ou seja, para nós não faz sentido não existir então menção a um plano concreto para eliminar gradualmente os combustíveis fósseis, sendo até importante, na nossa opinião,
referir que a responsabilidade ou causa principal da crise climática são exatamente os combustíveis fósseis e, portanto, fazia todo o sentido isso aparecer mencionado. Chegamos, inclusive, a mencionar que é incoerente até falar em cuidado intergeracional em algumas partes do documento e depois estarmos ausentes da ação real. Portanto, aqui, em especial, porque é uma decisão que compromete bastante o futuro das gerações jovens. Depois também na adaptação criticámos bastante o enfraquecimento da linguagem sobre o financiamento, ter havido também aqui a menção à extensão de prazos de 2030 para 2035 e não haver aqui uma existência de compromissos vinculativos por parte das partes. E depois fica aqui também sempre a dúvida e acabamos por assinalar que a meta de triplicar os fundos até 2030 é enganadora, porque parte de baselines diferentes, e eu vou parar agora porque sei que vocês depois vão falar certamente destes temas, mas, portanto, aqui as baselines diferentes para nós foi um tema super importante, porque a baseline real hoje em dia é muito diferente e mais baixa que o compromisso de duplicar o financiamento assumido na COP26 até 2025. Portanto, o último ponto que também abordámos foi a questão da mitigação, que faz todo o sentido existir uma mitigação robusta, porque senão os esforços de adaptação serão sempre insuficientes. Nós até usámos aqui uma comparação que é o mesmo que limpar o chão deixando a torneira aberta e portanto, isto para nós são aqui os temas mais fundamentais. E depois acabei também por integrar aqui o European Sustainable Development Network, que é uma rede que abrange todos os jovens delegados nas Nações Unidas, não só ao clima, como é o meu caso, mas também de todas as outras áreas que as Nações Unidas costumam trabalhar. Falando da mobilização e união da juventude portuguesa, e é com muito gosto que vejo muitos dos jovens que participaram na COP também aqui nesta conversa. Uma coisa que nós sentimos muito nos últimos anos foi que os jovens portugueses andavam muito dispersos por toda a COP, ou seja, não havia aqui uma ligação efetiva entre todos, não sabíamos quem é que efetivamente estava lá, tirando conhecimentos pessoais diretos, e portanto quisemos aqui ter um papel de união com mais responsabilidade. Portanto, a primeira que eu acabei por participar na Local Conference of Youth, que aconteceu em Portugal, aqui organizada aí muito bem pelo Youth Climate Leaders e sobre a chancela da IONGO. A Mariana já mencionou também que a Carta da Juventude Portuguesa, que foi o resultado dessa LCOI, foi apresentada à Ministra, e vocês também podem ver, inclusive aqui na foto, a Ministra a falar connosco e com a Carta da Juventude Portuguesa na mão. Foi bem apanhada a foto. Obrigado, Bárbara. Acabámos também por dinamizar aqui muita comunicação, ou seja, criámos um grupo do WhatsApp para todos os participantes jovens que sabíamos que estavam lá presentes, para haver aqui também um diálogo maior, percebermos o que é que todos estavam a fazer. Foi útil até na questão do incêndio, percebermos que todos estávamos bem, e a ideia era aqui também podermos organizar, volta e meia, algum tipo de bilaterais, ou encontros, ou refeições em conjunto. Isso também foi útil nesse sentido. E depois também aqui a questão de organizar e participar em eventos dedicados à juventude no Pavilhão de Portugal. Foram vários os eventos que foram organizados por associações jovens portuguesas, e está de parabéns, obviamente, a Youth Climate Leaders, a Transitar, a Comunidade Lidera, e todas as outras que organizaram ou participaram em eventos. Permitam-me fazer aqui uma menção específica ao evento que aconteceu no dia 18, que era o dia temático, um dos dias temáticos dedicados à juventude. Podem ver aqui a foto, aliás, na realidade é a primeira foto e a última foto. Conseguimos aqui ter uma grande parte, uma grande maioria de todos os jovens portugueses presentes na COP, e foi para nós um motivo de orgulho muito grande, até porque foi das sessões mais participadas no Pavilhão de Portugal, tirando aquelas que tinham os pastéis de nata e o vinho ao mesmo tempo. Perto de terminar, portanto, como eu mencionava, e aqui não vou perder muito tempo com isto, depois acaba sempre por haver muitos convites e acabei por participar em vários, e aqui poder partilhar também um bocadinho daquela que estava a ser a minha experiência enquanto delegado jovem português.
Portanto, aqui dois últimos slides, e este aqui também para partilhar convosco quais foram os argumentos que eu usei na sessão da semana passada, tanto com a Ministra como com a Agência para o Clima, no sentido de prolongar este programa. A primeira é que estamos a preparar os futuros negociadores portugueses, ou seja, nós sabemos que jovens que comecem a trabalhar estes temas mais cedo, para além de ficarem, obviamente, mais bem informados, também desenvolvem um gosto maior por este tipo de temas e acabam por se perceber da realidade e da urgência que as alterações climáticas provocam em toda a nossa vida e, portanto, nesse sentido, estamos a preparar futuros negociadores portugueses e isto foi um tema que toca particularmente à Agência para o Clima. E eu acredito, inclusive, que os atuais negociadores, se tivessem tido a oportunidade de começar a trabalhar estes temas mais cedo, certamente se sentiriam mais preparados para também participar nas negociações com mais informação. Depois também empoderamento das gerações futuras, isto é algo que já mencionei no passado, garantir que são os jovens que vão herdar as consequências das decisões que estão a ser tomadas agora, conseguem ter aqui também um papel ativo e trazer as suas preocupações. A simplificação da linguagem técnica da COP para o público, e isto também mencionei há pouco, como devem saber, e se não sabem também partilho agora, mesmo para quem já faz parte das negociações há muitos, muitos anos, a COP continua a ser super complexa, super técnica, há acrónimos para tudo o que possam imaginar, e basta ser um acrónimo basta entrar num ramo de negociação diferente daquele que vocês estão habituados a trabalhar, e é preciso ir novamente criar um glossário para conseguir acompanhar tudo o que está a ser trabalhado, e portanto é importante que comecem a existir mais pessoas que consigam, de certa forma, simplificar e traduzir tudo o que está a acontecer na COP para fora, para a população, para a sociedade civil. Porque isto é a única maneira que nós temos de garantir que a sociedade civil verdadeiramente se apercebe e compreende o que está a acontecer lá dentro e também acaba por aumentar também a preocupação da sociedade civil para com os temas que estão a ser debatidos, porque eu sinto, e corrija-me se estiver enganado, sinto que a sociedade civil ainda não percebe, ponto número um, a importância das negociações que estão a ser tidas na COP e também as implicações futuras que os compromissos que são tidos na COP têm, e isto depois obviamente acaba por diminuir a preocupação do público em geral e a pressão do público em geral que pode fazer sobre as negociações e sobre os decisores que estão na COP. Depois temos aqui vários pontos, portanto, reforço da presença portuguesa em fóruns europeus e globais, já falei sobre isso também. Há muita informação nas COPs que acaba por circular de forma informal em grupos do WhatsApp, entre pessoas que se conhecem, entre negociadores das diferentes partes, e quanto mais fóruns internacionais nós tivermos aqui a oportunidade de participar, maior é a possibilidade de termos aqui acesso à informação o mais cedo possível. Isso acabou por acontecer este ano. Eu pude partilhar e também receber informação com delegados jovens de outros países sobre coisas que estavam a acontecer nas negociações, ou às vezes até antes de chegarem às negociações. E depois também a maior cobertura mediática, novamente, é importante, e conseguimos aqui ter também uma cobertura mediática interessante sobre a participação dos jovens nesta COP. Isto obviamente também dá mais peso e faz com que os decisores políticos, nomeadamente a Agência para o Clima e o Ministério, acabem também por dar mais importância à participação dos jovens nas negociações. Para terminar, e juro que agora é a última parte, o nosso objetivo é que na COP31 este programa seja continuado. Vamos ter, e há o compromisso da Agência para o Clima de reunir connosco, quando digo connosco é IONGO, Youth Climate Leaders, e eventualmente com outras associações jovens que tenham participado e tenham interesse nestes temas. A ideia vai ser nós podemos apresentar também um balanço daquilo que foi a participação jovem na COP30, falarmos um bocadinho do que correu bem e do que pode ser melhorado, e também chegarmos já com uma proposta do regulamento que gostávamos de ver em prática. Tenho dito isto com frequência, mas não acho que é importante e não é cansativo repetir que o meu plano, e sei que a Youth Climate Leaders também partilha dessa opinião, é que o programa do delegado jovem possa ser acessível a qualquer jovem português que tenha interesse em candidatar-se. A ideia é que isto comece o mais rapidamente possível, a ideia também é alargar a mais delegados jovens. Achamos que não faz sentido existir só um, pelo menos dois, à semelhança do que acontece noutros países, achamos que é algo que faz todo sentido. Aqui também com paridade de género, achamos que isto também é um ponto importante a ter em consideração, exatamente.
Vitória, é super difícil acompanhar mais do que uma agenda ao mesmo tempo e, portanto, quanto mais delegados jovens nós conseguirmos ter, mais influência nas diferentes agendas também vamos conseguir ter. E temos aqui até a discutir uma coisa que já nos apercebemos que funciona muito bem noutros programas de delegados jovens de outros países, é a questão de existir um delegado jovem sénior e um delegado jovem júnior, vamos pôr desta forma. Ou seja, nós conseguimos garantir que uma pessoa que participou no ano anterior participa no ano a seguir para poder fazer uma espécie de passagem de pasta, passagem de experiência e apresentação aos diferentes fóruns e diferentes pessoas que interessam conhecer, ao delegado júnior que entra nesse ano, e o delegado júnior desse ano, no ano a seguir, passa a ser o delegado sénior, e, portanto, o delegado sénior anterior vai à sua vida, obviamente que certamente continuará a participar nestes temas, mas aqui conseguimos garantir uma participação mais forte dos jovens portugueses. Se calhar agora termino, deixo obviamente um agradecimento aqui grande a todos os jovens que participaram na COP30, a todos os jovens que ajudaram a escrever a Carta da Juventude, que também foi super importante para os debates que lá tivemos. Um agradecimento em específico também do meu lado à Youth Climate Leaders, pelo convite para hoje, mas não só, pelo apoio que me deram no pré-COP, durante a COP e que sei que continuam a dar. A verdade é que temos feito aqui um caminho conjunto super interessante e fico agora disponível se tiverem alguma dúvida que queiram colocar. Muito obrigada, Pedro, pelo seu overview maravilhoso de toda a sua atuação. É um grande gosto também a gente poder estar aqui partilhando um pouquinho desses feitos, né, com todo mundo que acompanhou a gente desde o começo, né, nessa jornada. Gente, eu vou falar de uma forma muito rápida sobre a agenda de gênero, né? Para quem não sabe, eu fui para a COP acompanhar a agenda de gênero, tive a oportunidade de estar lá só na primeira semana, e gênero é uma agenda complexa de se acompanhar na COP, né? Porque não é uma agenda que geralmente ela não recebe tanta atenção, mas é algo que eu, tipo, particularmente gosto e cruza muito com a minha jornada desde 2021 como Youth Leader da Coalizão Feminista por Justiça Climática da ONU Mulheres. Então, muito do meu conhecimento, das partes que eu tenho trabalhado com gênero, vem dessa oportunidade como Youth Leader, que acontece desde 2021. Então, eu queria fazer só um status quo muito rápido, né, no que é essa agenda de gênero e por que a gente tem negociado isso na COP30 principalmente, né? Para quem não sabe, na COP29, que aconteceu em Baku, né, o ano passado, o programa de Lima, ele foi renovado para mais 10 anos, né? E basicamente esse programa, ele reconhece as questões de gênero dentro das próprias estruturas da UNFCCC, né? Então a gente olhar para a participação de delegadas, mulheres, enfim, entre outros aspectos, e também no âmbito do Acordo de Paris, né? Para a gente garantir que as nossas ações climáticas tenham uma abordagem responsiva a gênero, né? Eu não sei se essa é a tradução correta, mas é o gender responsive que a gente fala geralmente nos conceitos de negociação. E dentro desses aspectos, né, esse programa de Lima ele foi renovado, e dentro desse programa a gente tem o Gender Action Plan, que também tinha que ser renovado, né? Então era expectável que ele fosse renovado na COP30, ele foi. Spoiler, ele foi renovado, e esse processo, ele aconteceu durante um ano, né, gente? Então, só para vocês terem noção que a COP, ela não é duas semanas de reunião, né? A COP, ela é reuniões que acontecem em Bonn, que é conhecida como as SBs, depois tem algumas outras reuniões que acontecem de forma multilateral, então, para vocês entenderem que é todo um ciclo que se fecha na COP, entre aspas. Então, esse processo do GAP, que é o Gender Action Plan, ele vem acontecendo, né, desde Bonn, na Alemanha, que aconteceu na SB 62, no meio do ano, foi em junho, e também houve um workshop adicional em Addis Ababa, na Climate Week, lá na Etiópia. Então, para vocês terem noção, esse GAP ele tem 5 áreas de prioridade, e eu vou contar para vocês essas 5 áreas, né? A primeira área, que é a área prioritária A, ela tem como foco a capacitação, a gestão do conhecimento e a comunicação das questões de gênero. A área B é equilíbrio de gênero, participação e liderança feminina. A C é a questão de coerência, e quando a gente fala de coerência, entra aqui também alguns aspectos sobre as Real Conventions, né, que são as outras convenções relacionadas ao meio ambiente, que podem tocar também as questões de gênero. A área prioritária D
é sobre a implementação, né, gender responsive, né, essa implementação responsiva às questões de gênero e os meios de implementação, né, e essa abordagem, ela é transformadora, né, ela é muito ambiciosa. E, por fim, a área prioritária E, que é o monitoramento e relatórios, né, como tudo na vida, a gente é baseado em acompanhar indicadores, relatórios e monitoramento. E pronto, agora a gente imagina, a gente chegou na primeira semana de COP, e no segundo dia da COP, 92 países assinaram uma declaração global sobre igualdade de gênero e ação climática. Essa declaração ela foi assinada no pavilhão de Luxemburgo, e esse texto era basicamente um call to action para os países começarem a se engajar sobre as questões do Gender Action Plan, e principalmente reconhecer, né, de forma oficial, formal, né, que a crise climática, ela afeta as pessoas de forma desigual, né, a gente vai tratar sobre as desigualdades, e pronto, aí dentro desse texto, né, a gente vê que tem o Gender Responsive Approach, também reconhece a liderança de meninas e mulheres como agentes de mudança para essa transição de baixo carbono, então reconhece também que a gente deveria atuar nesses gaps sociais que a gente tem na nossa sociedade, também como uma forma da ação climática, né, então se a gente der oportunidade para mulheres e meninas, em prol da ação climática, por exemplo, a gente está fechando um gap de oportunidades que mulheres são menos, enfim, sofrem mais com desemprego, sofrem com empregos informais, entre outros aspectos. Então, a gente olhar de uma forma muito estratégica como que a ação climática, né, e como esse nosso investimento e empoderamento para a ação climática podem estar também atuando para fechar alguns gaps que a gente tem socialmente em relação a gênero, né? Então, esse compromisso, essa declaração, né, ela também cita, né, e propõe um plano de ação de gênero mais ambicioso, né, e aí ele toca em 6 compromissos. Eu não vou pautar os 6 compromissos, senão vai ficar um pouco maçante, mas no final da reunião eu posso mandar para vocês esse documento, para vocês olharem, para vocês investigarem, se vocês tiverem interesse. E pronto. E aí, isso foi no segundo dia, né? A primeira semana, e eu acho que eu vou chamar aqui o Pedro se ele quiser complementar, mas a primeira semana de negociação de gênero começou muito devagar, né? Estava sempre, principalmente, acontecendo aquelas sessões consultivas, perguntando se as partes podem se sentem confortáveis, né? Para os observers entrarem na sala de negociação. Então, era uma coisa muito informal, muito fazendo um TBT dos textos que já foram acordados, dos textos que já estavam sendo negociados lá no começo do ano, que nem eu já disse para vocês, né? A Alemanha, a Zababa, já estava acontecendo muito trabalho durante o ano todo, e a COP30 era o momento de bora negociar, bora fechar esse texto, bora ver o que está faltando, e, enfim, e afinar essas arestas que estavam em falta em relação aos países, né, para esse documento final. Então, e aí, um dos entraves, né, que a gente mesmo observou dentro dessas negociações é a própria definição de gênero, né, a gente sempre, né, é quase que um elefante branco na sala, na parte das negociações, porque a gente tem diferenças culturais, perspectivas, países muito diferentes, então isso também é um dos temas que realmente, né, foi ali um pouquinho do entrave do começo das negociações. E, enfim, eu vou aqui passar agora para os outputs, né, da COP por si só. Então, na segunda semana foi aprovada, né, o GAP, o Gender Action Plan, conhecido também como o Belém Gender Action Plan, que ele vai vigorar de 2026 até 2034, né, e dentro desses temas, né, que foram aprovados, a gente pode destacar que esse é um mandato de 9 anos, né, que ele vai guiar as políticas nacionais de 198 países, que ele prevê aqui 27 atividades que vão ser implementadas, né, então tem a previsão da implementação de atividades concretas, né, em relação a esse plano de ação de gênero, e também reconhece, né, e agora eu vou falar sobre alguns nuances de texto, né, de negociação e de conceitos que é interessante a gente saber, porque ele reconhece a contribuição de meninas e mulheres afrodescendentes na ação climática, isso foi inédito, né, em termos do Gender Action Plan. Ele também tem aqui como objetivo, né, o apoio à produção de conhecimento e informação, né, que evidencia esses impactos desproporcionais que meninas e mulheres sofrem, principalmente quando a gente fala sobre a produção de conhecimento com dados desagregados, né? E quando a gente fala dados desagregados, eles também colocam aqui a questão de gênero e de idade, né? Então, a gente vai conseguir observar se meninas sofrem mais que meninos e por assim vai.
dentro desse aspecto, voltando nessa parte de meninas, né, são mencionadas 9 vezes, né, dentro desse plano, o que é bastante interessante. Então, a gente tem aqui grandes feitos, digamos assim, quando a gente olha para a infância, né, quando a gente olha para as crianças mesmo como uma forma de responsabilidade futura. Então, isso também é interessante a gente começar a observar, porque, é só uma palavra. Gente, não é. Às vezes é uma palavra que vai desencadear uma política pública, uma política nacional. Então, é interessante a gente ressaltar algum desses conceitos e a presença dessas palavras dentro desses textos de negociação. Então, ele foi mencionado, meninas foi mencionado 9 vezes no plano, enquanto no plano anterior, que era o de 2014, havia apenas uma referência. Então, a gente já teve aqui um salto interessante. Outra questão é que tem aqui a menção, né, de mulheres defensoras do ambiente, e para quem está familiarizado com isso, se conecta com um acordo de descaso, né, que a gente vai, enfim, observar os defensores de ambiente, que são aquelas pessoas que estão realmente atreladas ao território, que tem uma luta muito grande em relação à proteção dos seus territórios e também em relação à sua cultura. Então, essa menção também é interessante porque a gente pode prever mecanismos contra a violência, a gente pode prever mecanismos de proteção mesmo. Então, tem outras menções como a violência contra a mulher, as questões de educação, o trabalho de cuidado, e, por fim, traz aqui, na parte da coerência, das Rio Conventions, né, as convenções Rio, porque, para quem não sabe, a gente tem várias COPs, né, a gente tem a COP do clima, da UNFCCC, a gente tem a COP da biodiversidade, e também tem a COP da desertificação. Então, são essas 3 convenções Rio, que foram acordadas lá na Rio 92, e que elas estão em vigor e que elas acontecem em momentos diferentes, em estruturas diferentes e tudo mais. Agora, em relação, é que nem tudo são flores, né, em relação aos retrocessos / preocupações que a gente teve em relação a esse texto que foi negociado, né, a gente teve a linguagem de direitos humanos que foi removida, né, e o que isso significa, né, significa que a gente não pode, por exemplo, olhar gênero de uma forma ampla, né, a gente fica muito segregado porque a gente não tem aqui, por exemplo, essa questão do gênero diverso, por exemplo. Então, quando a gente tira, tipo, direitos humanos, a gente, consequentemente, pode estar fechando os olhos para determinados aspectos que são presentes na nossa sociedade. Pessoas trans, pessoas não binárias e, por fim, outros tipos de gêneros fluidos. Essa parte de reconhecer múltiplos fatores que afetam o gênero, mas sem dizer quais são esses fatores, também é visto como uma limitação, né? E pronto. E também tem aqui um enfoque interseccional, né, que faz uma referência muito diluída desses fatores multidimensionais. Isso é uma questão mais de uma intersecção que não é falada, que não é comentada, que não é nomeada, que não é citada. Então, deixa de uma forma muito... Cada país interprete da sua forma. E também a questão do financiamento ser insuficiente e sem ter clareza dos acessos, né, a esses financiamentos. Então, essa parte de não reconhecer os financiamentos que vão executar essas atividades e também a ausência de indicadores para fazer esse acompanhamento também é visto como uma parte de fraqueza e falta de responsabilização. Gente, eu posso compartilhar com vocês aquela declaração que eu falei lá no começo, vou compartilhar também aqui o site da Women and Gender Constituency, que eles também têm vários outros tipos de materiais de apoio para vocês enfim, se vocês quiserem, né, observar de uma forma mais aprofundada o que foi negociado. Mas de uma forma muito rápida, foi isso que aconteceu. Obrigada e passo a palavra para a Bárbara. Sei que a gente está atrasado, peço desculpas. Olá a todos, obrigada Vic, obrigada Pedro e Mari, eu acho que a Mari já saiu. Vocês conseguem me ouvir bem? Peço desculpa, é que eu estou aqui num café. Sim, tudo então, certo. A net está um bocadinho má, a Jéssica que está a ser uma querida e a partilhar, aqui só 3 slides que eu fiz só para ajudar a visualizar aqui melhor a questão do ACE. Eu vou ser rápida porque infelizmente, como o Pedro também já deu aqui uns toques, a agenda de ACE foi efetivamente muito rápida demais a ser encerrada na COP, mas para começar, acho que era importante só tentar explicar aqui brevemente o que é a agenda de ACE, que é Action for Climate Empowerment, para quem possa não estar a par. Portanto, só para explicar que isto é um dos pilares da UNFCCC,
que é dedicado a garantir que todas as pessoas têm o conhecimento, as capacidades de participação, a possibilidade de participação e o poder de agir face à crise climática. E isto está assente em 6 áreas, que podem ver aqui neste esquema que é dado pela UNFCCC. Educação ambiental e climática, formação e capacitação, a consciencialização pública, a participação pública, acesso à informação e a cooperação internacional. Portanto, no fundo, quando nós estamos a falar de ACE, o que nós queremos responder é como é que nós garantimos que as decisões climáticas não ficam só nos governos, ok? E não ficam só em espaços como a COP, mas possam também chegar, por exemplo, às salas de aula, às nossas casas, às comunidades mais marginalizadas ou que têm, já estão a sentir aqui os efeitos das alterações climáticas, às empresas, que também são um dos agentes principais da sociedade, aos mídias, muito importante, e às todas as pessoas no geral. Portanto, como é que nós democratizamos a ação climática? E então, o que é que aconteceu na COP? E aqui pedi à Jéssica para então passar para o próximo slide. Teoricamente, no contexto da COP 30, esse seria um tópico transversal e com grande especial incidência nas agendas de implementação, transição justa e adaptação, que foram 3 grandes pilares desta COP. No entanto, a 13 de novembro, relembrando que a COP 30 começou no dia 10 de novembro, o órgão subsidiário de implementação, que tem como meta apoiar a implementação da Convenção Quadro, propôs um draft que vocês podem ver aqui. Um draft para a consideração das partes, que tem nem 2 páginas, portanto, 1 página e meia. Nós ficámos um pouco diluídos, um pouco confusos, para tentar perceber se seria só isto, mas daquilo que nós podemos perceber aqui é que nesta curta proposta é sugerido que o próximo diálogo sobre a ação para o empoderamento climático tenha então lugar, não neste ano, não teve lugar este ano, mas sim em junho de 2026. Sendo que, na realidade, esse é o ano que a revisão intermédia deste diálogo é obrigatória. Portanto, na realidade, eles são obrigados a fazer esta avaliação e apenas disseram que iriam fazê-lo então no próximo ano. Esta discussão, é importante referir que irá incluir um workshop interativo aberto a vários stakeholders, para além das partes tradicionais das partes da convenção, para ouvir várias partes, uma vez que esse é, como eu já tinha dito, uma parte muito abrangente que pretende tem como objetivo esta questão de levar a ação climática para fora daqui da convenção. Além disso, também será feita a revisão periódica do Glasgow Work Programme on ACE, que é o programa onde se enquadra então o Action for Climate Empowerment, bem como possíveis alterações ao plano de ação do mesmo, ou seja, pode ser visto esta questão do plano de ação. Ao longo da COP30 também foram destacados outras questões, ou seja, noutros pontos, porque uma vez que a ACE é transversal a várias agendas, foi também possível identificar algumas questões, nomeadamente foi reforçada a necessidade de integrar a educação climática formal e não formal em mais países, sendo que alguns países do sul global deram o seu depoimento da necessidade desta educação, principalmente nas comunidades mais vulneráveis e comunidades mais marginalizadas. Climate Empowerment também começou a ser falado para além da sala de aula, ou seja, havia aqui um grande foco na parte da educação, mas começou-se a perceber que é necessário passar este Climate Empowerment também para não só as redes comunitárias, como eu estava a falar, mas, por exemplo, as instituições mediáticas, como os meios de comunicação social, porque tem-se verificado um aumento na questão da transmissão de informação errada relativamente à crise climática. Depois foi destacada uma coisa que acho que é super importante para aquilo que estamos aqui, que é a importância da participação juvenil estruturada, que é na realidade aquilo que nós conseguimos com o delegado jovem português e também com a própria LUCOI, que nós organizámos, e também a importância de comunicar ciência climática de forma clara e acessível à sociedade, que é aquilo que nós, mais uma vez, também estamos a tentar fazer. Portanto,
Jéssica, podes passar, é o meu último slide. Queria só, basicamente, reforçar que, na realidade, a agenda de ACE tem sido colocada em prática, sim, sobretudo pela sociedade civil, pelas ONGs e pela juventude. E a COP30 foi mais uma prova disso, ou seja, nós, a COP30, o COI, por exemplo, que eu deixo aqui esta lembrança da foto de grupo, na realidade, por muito que a COP30, as partes tentem falar sobre esta agenda, a verdade é que a sociedade civil está a pôr as mãos à obra e a avançar de forma, ou seja, informal, porque não é dentro das negociações, mas está a fazer acontecer esta questão do ACE. Portanto, na educação climática, na formação de jovens, na participação pública, na comunicação, são estes movimentos juvenis, organizações comunitárias, universidades, coletivos, professores, investigadores e ativistas que vão fazer. Portanto, ou seja, o que eu quero deixar aqui é esta mensagem também positiva que, apesar de isso ter sido quase um pouco varrido, porque obviamente que existem várias prioridades, mas acho que deve ser visto de forma transversal, como disse logo no início, mas sei que não é fácil nestas questões do multilateralismo. A questão é que já está a acontecer, não porque foi implementado nos Estados, mas sim porque a sociedade civil não espera para agir e está a agir em conformidade e vê a utilidade. Portanto, para a YCL e para os jovens portugueses, acho que a mensagem da COP30 é clara. Há espaço, há necessidade, há urgência para que a juventude tenha acesso à educação, comunicação e participação climática. E acho que o trabalho que nós nos últimos meses tem sido prova disso e queria agradecer mesmo a toda a equipa da YCL e a todos que nos têm acompanhado desde o início da UCOI, porque eles têm feito isso acontecer quando estão a tentar passá-lo para o próximo ano e para o próximo ano e sim para o próximo ano, nós é que estamos a fazer acontecer e acho que isso é ótimo. E passo a palavra então agora para a Bianca. Obrigada. Olá a todos e obrigada. E na verdade a Bárbara fez a ponte perfeita para o que eu vou falar, porque vou também falar um bocadinho sobre como é que a sociedade civil contribuiu para o que aconteceu no que toca à transição justa. Eu tenho aqui alguns slides, estou só a tentar perceber como é que os posso partilhar. Desculpa, eu sou bem info-excluída. Porque não é isto que eu quero partilhar. É isto só. Deixa eu ver. Não sei fazer isto. Bem. Vou começar a falar. Queres enviar para alguma de nós? Envia para a Jéssica ou pelo chat ou qualquer coisa assim que nós tratamos disso. Ok, vou fazer isso então. Na verdade são só umas fotos, portanto vou enviar aqui para o chat e era só mesmo para podermos indo olhar para as fotos enquanto eu explico o que aconteceu. Bem, então, sobre transição justa. A COP30, eu acho que desde o início foi apelidada de muitos nomes diferentes. Era a COP da verdade, a COP da implementação, a COP dos povos indígenas e era também a COP da transição justa. Alguns destes nomes acabaram por não se concretizarem, mas a verdade é que a transição justa foi uma das vitórias da COP. Portanto, o grupo de trabalho da transição justa foi criado na COP27, no Egito, e depois disso avançou através de 4 diálogos técnicos que aconteceram na Alemanha, portanto, em Bonn, nos SBs, mas também no Egito, no Panamá e na Etiópia, em diferentes reuniões. E estes diálogos basicamente tinham o objetivo de recolher experiências, desafios e boas práticas sobre transição justa em vários setores e em vários países, portanto, desde a energia até a agricultura, a indústria ou a cuidados. E, portanto, reconhecendo desde o início que transição justa, nós muitas vezes falamos logo de transição energética, mas a verdade é que há mais transições que têm de ser efetuadas ao mesmo tempo. E, portanto, ao chegarmos à COP30, tínhamos um texto de negociação que vinha de Bonn, portanto dos SBs, e trazia consigo 4 pontos que tinham grande tensão. O primeiro era o artigo 9.1 do Acordo de Paris, portanto um artigo que fala sobre a obrigação dos países desenvolvidos de liderar o financiamento climático, que é um tópico
controverso, porque estes países muitas vezes não querem pagar, não é? Como bem sabemos. Outro tópico de tensão era as medidas unilaterais de comércio, assim como a transição para longe dos combustíveis fósseis, que vimos que foi um dos tópicos de mais tensão durante a COP30 como um todo. E o último era arranjos institucionais. Portanto, neste tópico incluía-se a possibilidade da criação de um novo mecanismo para coordenar esforços de transição justa. E foi precisamente neste último tópico que entrou a sociedade civil em força. Portanto, é neste tópico que se encontra a principal bandeira da sociedade civil ao longo deste último ano e que culminou na COP30. E esses esforços e a Bianca, desculpa, só Sim. porque eu acho que as pessoas devem mesmo ver as fotos. Consegues só dar permissão ou fazer com que o link seja público? Sim. Acho que é giro ver mesmo a participação. Sim. Eu vou clicar em solicitar acesso aqui. Se calhar vou mandar em PDF, porque eu não tenho... É melhor, pode ser, pode ser. Ok. Perfeito, vou enviar agora então. Bem, pronto. E então, a principal reivindicação da sociedade civil era a criação de um mecanismo chamado o BAM, BIM, portanto, o Belém Action Mechanism, o mecanismo de ação de Belém. E este mecanismo foi uma ideia que veio de membros da sociedade civil, na verdade, de pessoas, em particular da Women and Gender Constituency, mas rapidamente tornou-se um esforço cross-constituency, portanto, vários constituintes da sociedade civil da UNFCCC estavam a trabalhar em conjunto nisto, e foi uma campanha que começou por ser lançada em Bonn, chamada Just Transition Rising, mas que basicamente exigia a criação de um novo mecanismo, que fosse um mecanismo global, meio que um umbrella, um mecanismo guarda-chuva, que pudesse conectar iniciativas e apoios sobre transição justa. Ora, isto surgiu a partir de uma análise de que é preciso enfrentar a fragmentação e a insuficiência dos esforços globais neste campo, porque viu-se que pelo mundo havia muitas iniciativas sobre transição justa, mas que muitas continuavam desiguais ou eram desalinhadas com os objetivos climáticos, pouco adaptadas às realidades locais e, portanto, gerava confusão e dificultava alcançar a justiça social dentro de tudo isto. Pronto, acho que já vamos conseguir ver aqui algumas das fotos que eu tinha. Na verdade, em Bonn, no início disto tudo, a forma como algumas pessoas estavam a explicar este mecanismo era que era quase como um Google Maps. E então a ideia era um pouco do género: eu quero comida chinesa, mas não sei onde é que a vou buscar. E, portanto, vou ao Google Maps e procuro por restaurantes de comida chinesa. E aparecem várias opções, mas eu não sei muito bem qual é que é adequada para o que eu quero. Mas a partir do Google Maps eu consigo ver as avaliações de cada uma, consigo ver qual é o menu de cada uma e, portanto, consigo perceber qual é o restaurante que tem aquilo que eu quero para os meus desejos, para o que eu preciso neste preciso momento. E, portanto, isto era assim uma metáfora um bocadinho estranha, mas para o que o mecanismo pode ser. Portanto, o mecanismo poderia ser, então, meio que um Google Maps, mas para uma transição justa, em que havia ferramentas e havia várias formas que os países poderiam acessar para saberem como alcançar uma transição justa adaptada realmente às suas necessidades e às suas realidades locais. Portanto, isto são só algumas fotos de alguns dos protestos que aconteceram, tanto na COP30 como em Bonn, que eu queria mostrar só para terem assim um bocadinho a ideia de que foi uma coisa que a sociedade civil estava a falar mesmo muito. Houve muitas ações organizadas por grupos feministas, por grupos de povos indígenas, por grupos de jovens, por várias constituintes, inclusive também pela constituência das trade unions, portanto dos sindicatos que pela primeira vez estavam a trabalhar muito próximo, desculpem, o meu cérebro está a pensar nisto em inglês, mas muito proximamente da sociedade civil e dos jovens também, e portanto foi realmente uma das maiores campanhas que fizemos e os objetivos do mecanismo eram então conseguir apoiar quem realmente está no terreno a implementar as transições, garantir que pessoas e comunidades têm voz e liderança, portanto partindo da análise de que são elas que muitas vezes vão implementar estas transições, mas também as transições tocam-lhes a elas, são estas as pessoas que vão ser diretamente afetadas pela transição e pela forma como ela é feita. Outro objetivo seria assegurar alternativas económicas reais e alinhar financiamento e justiça social. Estas fotos que estão aqui, por exemplo, foram em Bonn, numa campanha que foi liderada por grupos do Movimento Jovem, em que estávamos precisamente a falar do mecanismo de transição justa e a falar sobre como era preciso financiamento justo para uma transição justa.
E em relação à abrangência deste mecanismo, a ideia era poder ser aplicado a vários caminhos de transição, portanto, à saída dos combustíveis fósseis, como é óbvio, mas também à agricultura e sistemas alimentares, à indústria, a energias renováveis, a minerais críticos, a cuidados, serviços públicos e proteção social e muito mais. Portanto, seria mesmo assim um mecanismo guarda-chuva para as diferentes vertentes que uma transição tem de ter. E a verdade é que anos e anos de trabalho de muita gente que já trabalhava sobre este tópico, desde antes sequer do programa de transição justa ter sido criado na COP27, esses anos de trabalho valeram a pena, porque acabámos com realmente uma decisão que incluía a ideia de um mecanismo de transição justa, portanto já havia consenso sobre os princípios de equidade e justiça, mas não tínhamos um caminho concreto para implementar esses mesmos princípios. E durante a COP30 foi bastante tenso, por vezes parecia que talvez não fosse acontecer, mas os países em desenvolvimento e a sociedade civil juntaram forças para defender este novo mecanismo. A certo ponto a União Europeia resistiu bastante e havia países que queriam simplesmente focarem-se em estruturas já existentes, mas claro que essas estruturas existentes não eram suficientes e daí a necessidade deste novo mecanismo e, portanto, depois de longas negociações, o resultado foi um compromisso importante, que foi que o texto recomenda desenvolver um mecanismo de transição justa que teria a previsão de entrada em operação até 2026. Este resultado não menciona especificamente a transição para longe dos combustíveis fósseis e todos sabemos que isso foi uma das grandes discussões da COP30, foi os combustíveis fósseis não fazerem parte do acordo final. No entanto, este texto, e na parte que fala sobre transição justa, reconhece o papel do mecanismo e do programa de trabalho para ajudar a alcançar energia sustentável para todas as pessoas e para manter o limite de 1,5 graus. Esta foto, por exemplo, é no plenário final, em que no plenário final, depois de todas as partes poderem dar as suas intervenções finais, as constituintes da sociedade civil da UNFCCC podem também intervir durante 2 minutos cada e, portanto, isto é uma foto da intervenção de constituinte das organizações ambientais e toda a gente a celebrar o mecanismo estar no texto final. E, portanto, este resultado tem uma vitória profunda que é também, e um pouco, passando um pouco também para o que a Vicky já tinha mencionado dentro do trabalho de género, mas dentro da transição justa também foi a primeira vez que, num texto da COP, afirmou-se claramente que direitos humanos, direitos laborais, direitos dos povos indígenas, direitos também das comunidades afrodescendentes, portanto, semelhante ao que aconteceu dentro de género, igualdade de género, empoderamento das mulheres, educação e inclusão de grupos marginalizados, são pilares essenciais da ação climática. Portanto, foi a primeira vez que isto estava claramente no texto. E esta vitória, lá está, não aconteceu ao acaso e é esse o motivo pelo qual eu queria mostrar estas fotos, porque resultou de anos de mobilização de sindicatos, de movimentos sociais, de feministas, juventudes, povos indígenas, organização da sociedade civil como um todo, que lutaram até ao último minuto para colocar a justiça social no centro da ação climática, quer seja isso a partir de campanhas fora da COP, ações dentro da COP, reuniões bilaterais com delegados que estão a negociar sobre isso. Portanto, muito aconteceu nos bastidores para fazer com que isto acontecesse. E agora os próximos passos, e o que esta decisão estabelece é que os órgãos subsidiários devem, na SB 64, portanto na Conferência de Bonn em junho de 2026, vão elaborar o rascunho de decisão que irá definir como é que este mecanismo vai eventualmente operar. E isto vai ser feito no mesmo pacote que vai avaliar a renovação do grupo de trabalho de transição justa. E as partes e os observadores são convidados a enviar as suas contribuições até dia 15 de março de 2026 para falarem sobre o que é que acham que deve ser o desenho do mecanismo, a revisão da sua efetividade e a continuidade do programa. E, portanto, em conclusão, o Mecanismo de Ação de Belém, o BEM, representa este avanço concreto para colocar a justiça social no centro das políticas climáticas, pela primeira vez. Representa uma oportunidade para coordenar estes esforços globais que já estavam a acontecer, mas precisavam de mais coordenação. E representa também uma vitória para os movimentos e para as comunidades que têm exigido esta transição justa há anos. No entanto, nada está garantido. 2026 vai ser decisivo para a forma como este mecanismo vai ser implementado, mas, e também a nível pessoal, acho que foi uma grande vitória também para a sociedade civil que está presente COP após COP, porque às vezes é fácil meio que perdermos a esperança dentro do processo, às vezes parece que perdemos muito tempo a discutir vírgulas quando o problema é tão grande e já está a afetar tantas pessoas, mas a verdade é que isto foi um exemplo concreto de que essa mobilização e esses anos de trabalho realmente deram frutos e agora é continuar a trabalhar para ser bem implementado.
Agora podemos passar a palavra. Obrigada, Bianca. Foi ótima, como sempre. Se calhar passamos agora a palavra à Mariana Fernandes, que irá terminar então a sessão com a parte da agenda da adaptação. Força, Mariana. Ok. Conseguem ouvir-me bem? Ok, que nós estamos aqui com os problemas da rede também. Eu vou falar então muito brevemente sobre a agenda de adaptação. Só para dar algum contexto, é o objetivo que é estabelecido principalmente pelo artigo 7 do Acordo de Paris, e o objetivo principal é aumentar a capacidade dos países de se adaptarem às alterações climáticas, ou seja, através do aumento da resiliência, limitação de vulnerabilidades, aumentar a capacidade adaptativa dos países, tudo isto em linha com os objetivos gerais do Acordo de Paris e do desenvolvimento sustentável. Na COP30, eu acho que é importante destacar a GGA, que é a Meta Global de Adaptação, porque foram aprovados os adaptadores, os indicadores de adaptação do Belém, que é um pacote de 59 indicadores que tem como objetivo medir mais concretamente o progresso dos países neste tema de adaptação às alterações climáticas. Os indicadores, como eu disse, são 59 e são muito vastos em temas, tanto são critérios quantitativos como qualitativos, e abrangem setores sociais, geográficos, de ecossistemas, temas como agricultura, água, saúde, infraestrutura. Pronto, são realmente temas muito gerais. Por um lado, isto representa uma vitória, porque encerra um ciclo muito técnico e muito operacional não, pronto, muito técnico, muito de... Antes da operacionalização, planear e definir quais seriam os indicadores. Isto começou na COP28 de Dubai, e tendo esta fase mais técnica terminada, abrem-se agora as portas à operacionalização. No entanto, por outro lado, acho também importante destacar que os indicadores têm um espectro de aplicação relativamente limitado, principalmente a nível legal. O texto deixa bem claro que estes indicadores são voluntários, não têm nenhum tipo de poder vinculativo, nem têm capacidade de gerar novas obrigações. O texto também diz que não são prescritivos, não têm caráter punitivo, e isto foi uma reivindicação de alguns grupos de países em específico, também não podem ser utilizados como critério nem como condição para limitar o acesso ao financiamento climático internacional. No entanto, sempre neste formato voluntário, há a expectativa de que estes indicadores venham a ser integrados em futuros ciclos do Global Stocktake, dos NAPs, dos NDCs, dos BTRs, quaisquer outros instrumentos do Acordo de Paris, bem como ajudar também a orientar as políticas nacionais para a adaptação às alterações climáticas. No texto final foi também criada o que se chama a visão de Belém e ADIS quanto à adaptação, que prevê mais 2 anos de trabalho técnico para orientar a implementação destes indicadores em políticas nacionais. Um processo que vai ser conduzido pelos órgãos subsidiários da UNFCCC e apoiado por vários comitês científicos. Financiamento, como em todos os outros itens da agenda, foi todo um 31, um grande tópico de debate. No texto final é mencionado e é retomado um compromisso que já tinha sido assumido pelos países desenvolvidos de duplicar o financiamento de adaptação e elevar a trajetória de financiamento até 2035. Também é feito um pedido para que os esforços sejam feitos para pelo menos triplicar os valores, mas a verdade é que não há nenhum número concreto na decisão, e financiamento continua a ser assim um grande stalemate em tudo o que é itens de agenda, adaptação incluída. E acho que é esse assim o meu balanço. Acho que teve muita coisa positiva, mas ao mesmo tempo, a nível de vínculos legais e a nível de obrigações, há muita coisa que ainda é deixada a desejar, mas há aqui muito potencial para crescer em adaptação. Muito obrigada, Mariana. Primeiro que tudo, estava aqui a partilhar com a equipa que sempre que alguém disser que a juventude não quer fazer nada e não sabe nada, acho que vou mandar a gravação desta sessão, porque como assim, não é? Como assim? Acho que tivemos aqui um balanço muito interessante sobre a COP30, sem dúvida coisas positivas, obviamente que muitas negativas, porque já sabemos, principalmente quem participou também no LCOI, as dificuldades que é fazer uma negociação entre partes. Com a simulação que nós fizemos no LCOI deu para perceber bem isso. Queria deixar-vos super à vontade para fazer alguma questão, se tiverem, ok? Podem colocar, somos poucas pessoas, por isso podem ligar o microfone se quiserem fazer alguma questão, um comentário, estão à vontade. Ou se quiserem deixar também por mensagem ou chatear-nos depois, também super à vontade. Eu sei que também o pessoal deve estar cansado e com vontade de ir jantar, eu percebo.
Então, assim, se não houver questões nem comentários, deixo então o meu comentário final aqui de encerramento. Queria agradecer a toda a gente. Isto é quase assim um encerrar de um capítulo que foi muito, muito bonito. Vou tentar não me emocionar e ser um estereótipo feminino, mas queria mesmo agradecer a todos, especialmente estas caras que eu estou aqui a ver que já participaram desde o início do LCOI e todas as pessoas que eu também estou aqui a ver se juntaram a nós durante a COP estes últimos meses. Obrigada por tudo. Queria também incentivar-vos, se querem fazer mais e continuar aqui o caminho e os passos da sociedade civil que tem feito grande trabalho nos últimos tempos, querem juntar-se à juventude e criar aqui várias iniciativas no próximo ano. A YCL está com inscrições de voluntariado abertas. Nós queremos, a nossa missão é que para o ano seja a maior LCOI Portugal sempre, ok? Portanto, já estou aqui a olhar para alguns parceiros que vou chatear e vamos chatear, nomeadamente a comunidade lidera, nomeadamente o Ecoclubes, estou aqui a ver várias pessoas que vamos chatear. Portanto, se quiserem também, e o Pedro, claro, que o Pedro já desligou ali a câmara, mas nós vamos chateá-lo para sempre agora. Queria então dizer que tem no chat o link para inscrição, para voluntariado, e também este link também já está disponível nas nossas redes sociais e vamos partilhar também o nosso grupo da LCOI. Se algum de vocês não estiver nesse grupo e queira fazer parte, que é um grupo onde nós vamos partilhando novidades, cursos, coisas assim, podem sempre pedir para integrar este grupo, está bem? Portanto, queria pedir só se podemos tirar uma última fotozinha dos restantes dos sobreviventes. Pode ser, se podemos ligar aqui a câmara. Deixa-me ver. Bianca, consegues? Estás a vir? Pedro foi à casa da mãe. Ah, está ali, pronto. Raíssa, não sei se queres. O Brian também não sei se está, Mafalda. Ali a coordenação da YCL é a Vitória, coitada. Sim, está ótimo. A Vitória teve que sair durante um bocadinho, então, mas vou tirar então uma fotografia. Sorriam, o vosso melhor sorriso. Brian, então, não queres aparecer? Ele está a aparecer só com reações. Então vou tirar a foto. Estão prontos? 1, 2, 3. Mais uma. Está tirado. Pronto. Muito obrigada. Acho que damos então assim por encerrado não só este webinar, mas também esta etapa do COI Portugal 2025 e a COP30. Ainda vamos partilhar alguns conteúdos, por isso vejam, ok? Alguns conteúdos assim mais de reflexão e também de celebração deste último ano e que venha o próximo ano. Esperemos voltar a ver-vos a todos. Obrigada. Obrigada, beijinhos.